Sejam bem-vindos a mais um Conexão UFCG. Na apresentação de hoje, eu, Glória Kelly Mendes e Kenio Alex. E o nosso convidado é o professor Alexandro Cavalcante, da Unidade Acadêmica de Estatística. Seja bem-vindo, professor. Bem-vindo, professor. O assunto de hoje ele é polêmico, né? Porque, de certa forma, ele afeta a vida de muita gente, né? E a gente está falando das apostas online, né? As famosas bets, né? O jogo do tigrinho, né? Que está afetando também o bolso de muita gente. Então, professor, eu queria que o senhor falasse de forma bem direta, assim, quem é que ganha dinheiro com as apostas online? Já que você pediu uma resposta direta, né, eu vou direto ao assunto. Quem ganha dinheiro são os donos das casas de aposta, né, porque eles sabem o que estão fazendo, já estão nesse negócio há muito tempo e muitas vezes os jogadores, né, eles não sabem, eles estão apenas se divertindo, eventualmente ganha aqui, ganha ali, mas em geral, no médio e longo prazo, quem ganha de fato são as casas, né? Aí tem até uma frase, né, bem famosa que diz que a casa sempre vence. Nesse aspecto, eu concordo. No outro aspecto que a gente pode e deve discutir aqui, eu vou dizer que nem sempre a casa vence. Eu Mas nesse aspecto... queria que o senhor explicasse, assim, de forma bem resumida, quais são... Porque existem diferenças, né, nos jogos, nessas apostas online. Tem os chamados cassinos virtuais, né, que ali é uma coisa de sorte, e tem os jogos esportivos, né, que são feitas apostas em cima de resultados, de partidas, de eventos esportivos, não é isso? Isso, existem os cassinos, né, existem as apostas envolvendo esportes mesmo, que são as apostas esportivas, né? E ainda existe uma terceira categoria, podemos dizer assim, que são os esportes virtuais. Tipo CSGO, esses esportes que a molecada aí gosta de brincar, né? Mas existe o nível profissional e o pessoal também movimenta muito dinheiro. Até o FIFA, que é um jogo de futebol virtual, também... eles apostam também nesses esportes que são chamados esportes virtuais, ou e-sports. Certo. Né? Tem essas três categorias, digamos assim. Certo, professor. Ainda sobre esses jogos esportivos, é verdade que essas casas de aposta, elas manipulam os resultados dos jogos de futebol, por exemplo? Eu diria que não. Inclusive, isso é um mito que eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, que as casas elas manipulam, né, com o objetivo de tirar proveito. Mas, na verdade, não há manipulação por parte das casas, porque as casas elas não têm interesse nisso. Porque se você parar para pensar, quem paga o prêmio são as casas de aposta. Então, como é que ela iria manipular algo que ela iria... Está entendendo? Então, em geral, quem manipula é uma máfia, é um grupo de, sei lá, empresários ou pessoas de má fé mesmo, que têm dinheiro, que vão subornar árbitros, alguns jogadores de futebol, ou até donos de times de futebol, né? Tá entendendo? Então, esse sim tem interesse porque eles querem ganhar um prêmio que supere aquele que eles estão pagando ali, né, de suborno, ou sei lá, de propina, né, chame como quiser. E aí faz a diferença e eles têm um retorno bastante significativo. Mas quem paga esse valor são as casas de aposta. Então, por isso que as casas elas não têm interesse. Inclusive, alguém já disse, não, mas eles patrocinam muitos times com o objetivo de fazer propaganda. O fato de eles patrocinarem um time ou outro não quer dizer que eles mandam no time. Estão entendendo? É simplesmente para que apareça divulgação, ali né? divulgação, como toda marca, né? Marketing, Marketing, né? Que está ali colocando seu aporte, né, naquele time para que a sua marca fique em evidência, né? Mas eles não têm interesse. Por quê? Porque, além disso que eu falei, eles que pagam o prêmio, tem também todo um estudo que eles fazem, né? E toda uma tecnologia que eles investem para que, aí sim, através dessa tecnologia, desse estudo, eles consigam tirar proveito, que não é ilegal, né? Eu sempre digo, uma coisa que eles manipulam, assim, digamos, se é que seria uma manipulação, são as cotações, ou as odds, como o pessoal gosta de... Né, bem conhecido também, que é justamente o que é pago por cada
a aposta feita. Então, isso eles manipulam de acordo com os dados, de acordo com a tecnologia que eles têm, mas ninguém é obrigado a comprar essas cotações, entendeu? Eles colocam lá, compra quem quer. Comprar, que eu digo, é ficar para apostar. casa, no caso. Eles manipulam para o lucro maior ficar para casa. Eu nem Nesse diria sentido? assim, é no sentido de... eu estou tentando ser o menos técnico possível, né, porque tem muita coisa técnica por trás disso. Eles manipulam no sentido de tirar proveito em cima da probabilidade. Aí já vai entrar um pouquinho na estatística, né? E a importância de você saber, né, um pouco de estatística. Porque se eles sabem a real probabilidade de um determinado evento ocorrer, então eles vão tirar proveito em cima disso, que não é ilegal. Repito aqui. Manipulação de resultados, esse sim é ilegal. Inclusive, se um jogador, por exemplo, for pego num esquema desse, ele é banido do esporte. Qualquer que seja o Eles esporte. funcionam tipo uma casa de aposta convencional, né? Que é muito famoso, por exemplo, lá na Inglaterra, né? Tem aqueles pubs, o pessoal vai lá e faz aquelas É apostas. uma diversão lá, na verdade. Já faz Mas- parte da cultura do inglês. Exato. E os donos da casazinha ficam com um percentual daquilo que é negociado. Seria mais ou menos isso? Na verdade, tem duas modalidades também. É muita informação, né? Mas a gente está aqui para isso. Se é uma casa de aposta, ele ganha nas próprias cotações mesmo. Certo. Ele não cobra nada por isso. Ele já ganha naturalmente, porque aí ele vai... Existe uma coisa chamada peso do dinheiro. Vamos dar um exemplo aqui. Então, eles ficam controlando esse peso, de forma que sempre fique equilibrado em termos de cotações. Vamos supor aqui, vai jogar 2 times bem famosos, Flamengo e Corinthians. Então, vamos supor que muita gente começa a apostar no Flamengo. Então, isso é ruim para eles. Eles têm que fazer alguma forma de atrair pessoas que apostem no Corinthians também ou no empate, que são 3... Eu estou falando do mercado mais popular. Certo. Existem vários mercados Certo. também. Para ficar mais simples, senão a gente ia ficar... Vários tipos de apostas para Isso, vários tipos de aposta. tornar Esse é o mais mais comum, que é o vencedor. Certo. Né? Que é o mercado que eles chamam, até o nome do mercado é mercado de probabilidades. Certo. Se vai ser o time da casa, se vai ser empate ou se vai ser o time de fora. Certo? Então, eles precisam que o dinheiro esteja balanceado. Certo? De acordo com as cotações. Quando eu digo balanceado de acordo com as cotações, não é a mesma quantidade em cada um dessas apostas, não. É de acordo com a cotação. É claro que se existe uma cotação menor, para você ter retorno, você tem que colocar mais dinheiro. Se existe uma cotação maior, você bota menos dinheiro para ter um retorno maior. Só que o risco também é alto. É uma questão de risco-retorno. Né? Então, os donos de casas de aposta, o que é que eles fazem? Quando o peso do dinheiro está mais no local do que no outro, que desequilibra para ele ali, aí ele já fica em risco. Porque se o peso vamos supor que o peso do dinheiro está aqui no Flamengo, e de fato o Flamengo ganha, então ele já vai ter que pagar esse prêmio. Agora, se o dinheiro estiver equilibrado, Tá entendendo? Assim, independente do se resultado, todo mundo apostar só no Flamengo, só num um lado, e ele ganhar, ele vai ter que pagar vai ter que pagar. o prêmio. Então, ele precisa, de alguma forma, que esse dinheiro fique balanceado. Aí, como é que ele faz isso? Com as cotações. Então, quando muito dinheiro entra no Flamengo, automaticamente ele já baixa a cotação do Flamengo e aumenta as outras 2 cotações. Entendeu? E aí o apostador, né, ele vai olhar e diz, não, esse retorno aqui não compensa o risco. É melhor ir no empate aqui, de repente. Ou colocar uma parte no empate e uma parte na vitória do ele torna Corinthians. atrativo aquela Cotação. que tem menor probabilidade de acontecer. Exatamente. E aí que ele equilibra, tá entendendo? Tá começando a entender? Estou começando a entender. Ele equilibra a coisa e é interessante que, independente do resultado, ele tem o lucro dele, que é o que a gente chama de juice. Ele tem o juice, independente do resultado. Por quê? Aí, quando você estuda mais a fundo, você vê que a soma das probabilidades Dá mais de extrapola 100%. os 100%. Aí, isso que passa dos 100% é o lucro dele. Por exemplo, se der 109%, ele já tem 9% de lucro garantido, independente do resultado. Inclusive, isso gerou até um tipo de estratégia que está muito... estou vendo muito nos últimos tempos, né, aí nos últimos meses, né, que não era muito falado,
que é o que a gente chama de arbitragem. A arbitragem é você fechar o jogo, você jogar nos três resultados, pegando como exemplo esse mercado aí. Se você fizer isso na mesma casa de aposta, você sempre vai ter prejuízo, por causa dos 109%. Aham. Mas se você... É isso o percentual, geralmente? 109%? 109, 105. Quanto menor o percentual, melhor para o jogador. É mais justo. Quanto maior o percentual, pior para o jogador. Então, um jogador, se pudesse escolher uma casa de aposta, era bom ele fazer esse exercício, ver quanto é que é o juice daquela casa. Se for muito alto, é porque ele está sendo muito penalizado. Se for um juice ali de 4%, 3%, já é bem aceitável. Isso é simples de verificar, é só somar As probabilidades que estão ali. As probabilidades é só fazer o inverso daquelas cotações. Que eles colocam as cotações, eles não colocam diretamente. Mas tem uma relação direta entre a cotação e a probabilidade, que é só dividir por 100 dividido pelo valor da cotação, você vai ter a probabilidade ali em percentual. Certo. Tá certo? Aí essas arbitragens é interessante, que é o caminho contrário. Que é você somar as probabilidades, ela dá menos de 100%. Só que numa casa de aposta você nunca vai ter isso. Porque eles já programam para dar mais de 100% para garantir o juice. E aí os caras pensaram, mas se eu pegar duas casas de aposta diferentes, porque em geral as cotações são diferentes, porque cada casa de aposta tem o seu método de calcular as odds. Inclusive, muitas delas usam até um profissional para isso, que é o que eles chamam de odds maker, que é o cara que ele fica simplesmente ali responsável por dizer quanto é que está a cotação. Aí depois ela entra no automático e vai embora. E que certamente é um estatístico. É um estatístico, ou um cara muito experiente, já está nesse negócio há muito tempo. Né? E aí, quando você pega duas casas, é possível ter o desequilíbrio das cotações. Aí, quando é que tem o desequilíbrio? Quando a soma dá menos de 100%. Aí ocorre o fenômeno inverso. O que faltar para 100 é o lucro garantido do jogador. Por exemplo, vamos supor que eu pegue duas casas de aposta, nesse mesmo jogo do Corinthians e do Flamengo, some as probabilidades pegando duas cotações em uma casa e uma cotação na outra. E vamos supor que dê 93%. Então, falta quanto para 100? 7. Então, esse 7% é meu lucro garantido, independente do que aconteça. Certo, professor. Aí eles, só para eu terminar isso, eles monitoram bastante isso. Até um acordo de cavalheiros entre as casas de aposta que, caso algum jogador seja identificado fazendo esse tipo de coisa, ele é banido das casas de aposta. Yeah. Aí o que é que os caras fazem? Pegam CPFs emprestados de parentes. Gente, é um negócio assim. Profissional. Né? Não, é profissional mesmo, porque é dinheiro, gente. É muito dinheiro que rola nesse negócio. Ô, professor, em relação ao Tigrinho, o senhor acredita que os resultados, eles são aleatórios ou eles são programados? O Tigrinho... Que é um jogo bem famoso, né? Só que está caindo no esquecimento. Eu tenho percebido que depois da regulamentação das casas de aposta, né, ele meio que foi quase que banido. Eu não vi mais. Mas, mesmo assim, respondendo a sua pergunta, ele é programado, com certeza. Porque ali tem... Né, é como se fosse um caça-níquel. Né? Então, o caça-níquel ele funciona com um programa que alguém vai ganhar, obviamente. Certo. Porque também, se ninguém ganhasse, ninguém jogaria, né? Alguém ganha de forma esporádica, só que a quantidade que se paga é muito inferior ao que se arrecada. Certo. É um pouco parecido com essa ideia aqui do peso do dinheiro, só que lá é bem desleal para o jogador, no sentido de que ele não tem variável nenhum, ele não tem dado nenhum para tentar fazer a sua estimativa. É pura sorte. Ele é mais para atrair um jogador recreativo. Ele é mais para atrair um jogador recreativo do que um profissional. Do que um profissional. Na verdade, todos são. Eles querem jogadores recreativos, eles não querem profissionais. Tá entendendo? Mas eu estou falando no sentido de programa. Por exemplo, uma partida de futebol está acontecendo com pessoas reais. Sim. Né? O Tigrinho não tem isso. Não tem isso, é um programa, é uma caixa preta. Você não sabe o que está ali dentro. Né? Então, não tem nenhuma chance para o jogador. Já no futebol, nos esportes, no geral, a gente está focando no futebol porque realmente é o que mais movimenta... E é um exemplo prático da vida cotidiana. Isso, né? Mas todos os esportes têm os seus mercados. Tênis, basquete, vôlei, boxe, tudo. MMA, tudo que você imaginar.
Até eleições, o pessoal... Também. Vai ter uma eleição, teve essa agora dos Estados Unidos. Tá lá, a cotação para cada candidato daquele. Então, até isso, né? Então, tudo que tiver uma, digamos assim, algo aleatório, entre aspas, que seja incerto, tudo que for incerto, é possível você criar uma especulação aí, uma aposta. Né? A ideia de se ganhar dinheiro com o Tigrinho, por exemplo, esses cassinos online, é uma ilusão, então. Na minha opinião, sim. Menos roleta, mesmo com pessoas ali ao vivo, que tem as roletas ao vivo também, Sim. tem as programadas. Mesmo com ao vivo, a gente sabe que... Porque a roleta, são várias pessoas jogando ao mesmo tempo. Eu não tenho como provar isso, mas pelo que eu já estudei um pouco sobre roleta também, como são vários tipos de jogos, sempre alguém vai ser premiado, porque são vários jogadores ao mesmo tempo. Eu acredito que existe um programa que faz uma análise de todos os jogos e escolhe ali o que seria menos prejudicial para ele pagar e os outros ele ganha. Entendeu? Entendi. Aquele equilíbrio de sempre deixar alguém ganhar um pouco, claro, para que a chama da esperança continue acesa. Exatamente. Você dá com a mão, tira com a outra ali, né? Mas estatisticamente, quanto mais se joga, a probabilidade de perder é maior. Cada vez maior. E isso vale em todos os jogos, todas as modalidades, porque, como eu falei no início, as casas de aposta, eles têm os dados nas mãos. Né? Então, o segredo, né, já falando um pouquinho aqui sobre o segredo, que eu acho que deve ser uma pergunta que eu acho que todo mundo está querendo saber né? Como ganhar, então, das casas de aposta? Né? Atenção. Como driblar. Como conseguir tirar alguma vantagem desse mercado tão rico, né? Porque movimenta muito dinheiro. Gente. Né? Um mercado como esse que eu falei aqui, Flamengo, Corinthians, né? Um jogo da Premier League, por exemplo, lá na Inglaterra. Um mercado só desse é negócio de mais de 100 milhões. A gente acha que a Mega Sena... Um evento só. Um evento só e um mercado só, fora os outros mercados. Só, tipo, quem vai ganhar? Isso, um jogo tem, em média, mais de 30 mercados. Tipo, número de vai gols. sair o gol no primeiro tempo. Isso. Quem vai marcar o gol? Pessoas vão ser expulsas. Até isso. Quando um jogo é grande, né, vamos pegar Neymar, vai marcar o gol, né? Quanto chute ele vai dar no gol? Gente, assim, umas coisas assim, número de cartões, número de escanteios, então tudo que você imaginar, eles criaram, mas eles criam depois que eles têm um estudo estatístico. Eles sabem exatamente, em média, quantos cartões saem. Quando um juiz é designado, ele sabe o número médio daquele juiz, sabe o número médio de cartões do time da casa, do time de fora, sabe a média do time da casa jogando em casa, do time então, de fora. Ou seja, a forma eles têm todo o controle. De conseguir ganhar alguma coisa seria ter a mesma quantidade de informação que a casa tem. Isso. Esse é o segredo. Certo. É você ser uma casa de aposta. No sentido contrário, né? De querer... Só que para isso você precisa investir em dados. E tempo. E tempo. Você tem que ser profissional, na verdade. Isso. Que é o que as casas de aposta não querem. Existem pessoas assim? Muitas. Yeah. Muitas pessoas vivem de aposta esportiva. Embora essas muitas que eu estou falando, no universo dos apostadores, é uma minoria. Alguém já disse aí que é em torno de 5% que realmente ganha. Mas esse é um número que é como, sabe aqueles números mágicos? Todo mundo fala isso desde sempre, né? Desde que eu comecei a estudar esses mercados, né? Eu comecei em 2016, né? Então já tem uma certa... Vou fazer 10 anos já no ano que vem, vou completar 10 anos de estudante aí, né? E eles sempre dizem que 5% é o número que realmente de apostadores que são lucrativos. Esses 95%, eles servem para alimentar esses 5% e as casas de aposta. Não é à toa, gente, que quase toda semana ou todo mês você vê casas novas que você nunca tinha visto. Até aqui no Brasil mesmo, né? Você vê muitas casas novas aparecendo. Né? Casas de aposta. E até empresários aí de vários ramos, como cantores, investindo em casas de aposta. Né? Você já deve conhecer, né? Pela minha deixa aí. Então é porque é algo que é lucrativo. Ninguém ia investir em algo
que soubesse, né, Isso. que não ia ter retorno. Né? Então, assim, a gente realmente, para poder ganhar, você tem que estudar o mercado, né? Para isso tem que saber um pouco de estatística, programação. Então, assim, não é simples, entendeu? Já Não que é o senhor está simples. falando aí de mercado Sim. e de estatística, é um mercado interessante para quem estuda estatística, para os graduandos aí se interessar Eita, pelo agora a pergunta curso, essa foi a pergunta mais difícil até se agora. interessar pelo curso aqui na nossa universidade. Eu diria que depende E muito do quais perfil. seriam os outros mercados, caso não seja esse? Né? Está falando do estatístico, né? Agora, Isso, já que a gente abrindo está um parênteses falando, aqui, um né? parêntese. Esse seria uma opção. Só que depende muito do perfil do profissional. Ele tem que ter um perfil de, digamos assim, de um investidor arrojado. O que é um investidor arrojado? É um investidor que está disposto a correr riscos, porque muita gente não considera, mas eu considero as apostas como um investimento para quem realmente estuda. Então, pensando nas apostas como um investimento, eu colocaria ela como um investimento de alto risco. Certo. Eu não estou aqui querendo dourar a pílula, né? Eu estou falando a real aqui. Então, se pensar nela como um investimento, ela seria um investimento de alto risco. Como as ações. Muita gente não fala isso, mas as ações é um investimento de alto risco. Sim. Certo, mas Né? as casas de aposta, elas contratam os estatísticos. Eu falo também nesse sentido, de Sim, atuar trabalhando sim. para as casas de aposta. É um uma mercado, forma, né? é uma forma de você também entrar nesse mercado. Mas aí vocês não podem apostar. Pelo menos naquela casa ali que você trabalha, né? Tem umas cláusulas bem restritas. Porque você está dentro do... Né? É como, por exemplo, Você tem um está concurso... sabendo de tudo. Tem um concurso público e se eu tiver na banca, nenhuma pessoa... Aliás, se tiver um parente meu que for participar, automaticamente eu tenho que sair dessa banca. Certo. Para que o processo fique o mais Idôneo. idôneo possível. Do mesmo jeito, né? Que é muito sério, gente. A gente pensa que... É porque as pessoas às vezes banalizam, mas é uma coisa... Eles levam muito a sério a questão das apostas, as casas de apostas. Porque tem um nome também. Porque se o nome de uma casa dessa se suja, se qualquer suspeita de que está havendo algum conflito de interesses ali, ela cai por terra. Porque tem tantas casas no mercado que o pessoal não pensa duas vezes. Vai para outra casa e ela depende de usuários. Certo. Entendeu? Então... uma possibilidade de um estatístico trabalhar. Agora, como investidor, vamos pensar como investimento aqui, tem que ser um investidor arrojado. E a gente sabe que a maioria dos investidores... Isso no caso só dos jogos esportivos, digamos assim, né? Isso, que é o que a gente tem dado. Porque o cassino online... Não, está fora de cogitação. Na minha opinião, eu não entraria nisso aí. Porque eu não tenho dado. Entendeu? Eu não tenho dados reais sobre isso. Então, já os esportes, todos eles, principalmente o futebol, tem muita informação. Certo. Até de graça na internet, embora as melhores são aquelas que você realmente paga por elas. Tem muito serviço de base de dados profissional. Por exemplo, tem base de dados que aí... é comercializado? É comercializado. Você contrata aquele serviço, ele disponibiliza a base para você e você trabalha... Tem muita coisa que a gente não imagina. Gente, Estamos tanta bem coisa. inocentes. No total. Estamos bem inocentes. A nesse- maioria das pessoas. E é isso que as casas querem. Eles não querem clientes, né, apostadores profissionais. Eles querem apostadores assim, vamos pensar, como vocês. Que não sabe de nada. Que vai com a cara e Chega o lá no coração. jogo e eu vou apostar no Não, eu time gosto tal. do meu time, eu vou apostar no meu time. Bem iludido. Independente se o time está passando por uma má fase, se a escalação do meu time está faltando jogadores principais, eu vou apostar no meu time. Porque tudo isso são variáveis. Né? Eles olham tudo isso. Quem está escalado, quem não está. Por exemplo, nesse último jogo de domingo, Santos e Corinthians, né? Na verdade, Corinthians e Santos. O Santos estava sem Neymar. Isso é um fator. Tá no banco, né? Estava no banco, mas estava no banco só de representação, para Só dar uma pra força dar uma... ali, mas já estava fora de jogo mesmo, né? Tá com a lesão, tudo. Só essa informação já seria suficiente para um apostador não apostar no Santos. Entendeu? Pelo menos no pré-live. Que é outra coisa, existem apostas pré-live, que é antes do jogo começar, e apostas ao longo do jogo. Sim. Até o minuto 90, até terminar o jogo, você pode fazer qualquer aposta. E aí as cotações Aí vão as oscilando. cotações vão mudando de acordo com o que acontece
Mas eu estou dando só esse exemplo, só para você ter ideia. Mas muita gente apostou no Santos. Entendeu? E ele perdeu. Movido pela paixão. Movidos pela paixão ou até pela cotação. Porque às vezes tem isso também. A cotação está tão boa que não custa nada. Isso. Eu boto uma moedinha aqui que tem isso. Atrativo. Vai que. E às vezes dá mesmo. Tem estratégias para isso também. Tem apostador que ele só joga na zebra. Porque ele bota pouco e o retorno é grande. Aí ele vai perder muito. Vai. Mas quando ele ganhar, ele recupera tudo aqui. Não estou dizendo aqui que toda zebra você tem que apostar, não. Tem estratégia. Tem os critérios para você fazer isso. Tá entendendo? Mas ele só joga na zebra. Certo. Então é um cara que tem que ter um mental, que é outra coisa também, muito forte. Para aguentar. Que ele falou agora que está fora da pauta aqui, mas que me chamou a atenção. É o fato da aposta viciar, né? E o vício em aposta, em jogo, real. Não é muito debatido, né? Se fala em tudo, em drogas, em álcool. Sim. Mas em jogo você não vê. Inclusive nesse assunto, né? Nesse tema. Né? Mas tem as próprias casas de apostas, elas têm lá se você entrar em qualquer casa de aposta, vai ter lá um link para pessoas que são viciadas. O problema é elas clicarem naquilo. Ninguém e quer. O que acontece quando clica? Clica e tem quando aquele clica, aí tem lá umas configurações para você limitar. Por exemplo, tem várias limitações que você pode fazer, tipo a stake. A stake é o valor que você coloca nas apostas. Existe a stake e a banca. A banca é o montante que você tem reservado para isso, para apostar. Certo. Ninguém vai colocar uma banca inteira numa aposta. Tipo uma carteira. É tipo uma carteira. E a stake é um percentual dessa carteira. Que, em geral, os apostadores profissionais usam em torno de 1%, 2%, no máximo estourando 5% da sua banca. Então, quando você entra lá, tem várias configurações que você pode fazer. Tipo, limitar o número de apostas por dia. Tem de limitar o tempo também que você o tempo que você está à exposição para que automaticamente a casa feche, dê o log-off, né? E não abra mais naquele dia. Tem isso. Tem também você se auto-excluir. Tem momentos que você tem que cortar, né? Na carne. Se auto-excluir da casa, daquela casa, né? Dar um tempo, esfriar a cabeça, fazer outra coisa. E agora não tem nenhum tipo de ajuda profissional, um psicólogo que pudesse tratar aquela pessoa. Isso aí, infelizmente, ele teria... Não, para isso eles não têm, não. É meio que um problema invisível, né? Você mas existe. Não vê... Mas inclusive claro, há um risco muito grande de se viciar. Tanto é que fica o debate aí da regulamentação justamente por causa disso. Pois é, porque estava gente que estava pegando o dinheiro do Bolsa Família. Exatamente. Inclusive, teve alguma coisa aí que eles fizeram, o governo fez, para não poder, para proibir mesmo isso aí. O cara pegar, não sei como foi que eles fizeram, que depois você pegou o dinheiro. Nem se deu certo, né? E nem se deu certo, né? Mas houve uma tentativa de realmente restringir, né, o uso dessas, não só do Bolsa Família, mas de qualquer auxílio. Porque fica um caso de saúde, né? Já é um caso de saúde. Exatamente. E é muito grave. E para se libertar é difícil, porque você fica sempre com aquela ideia, eu tenho que recuperar. Com a esperança, né? Com a esperança, alimentando. Agora vai. Agora porque você sempre ganha aqui e ali. Essa é a estratégia também, deixar o cara ganhar também. E isso gera uma falsa esperança. E aí o cara, poxa, eu perdi, mas quase que eu ganho. Foi por causa do cartão, foi por causa de um pênalti. Eu tenho um conhecido que, por exemplo, ele, não sei até que ponto é verdade, ele entrou no Tigrinho e eles dão tipo uma degustação, né? Eles dão um bônus. Um bônusinho para você... Não, isso é em tudo. Entrar para se divertir, que é para você ver como é que viciar. Funciona, tal, mas aí você se viciar. Exato, armadilha. É um anzol, né? Uma isca. Uma iscazinha lá. E ele disse, não, mas aí eu ganhei no começo e aí eu só jogo o que eu ganho. Tipo assim, ele joga ali, perde, aí ganha um pouquinho, aí só vai jogar aquele pouquinho que ele ganhou. Ele fica com aquele saldo ali. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade. Eu acho que ele já... Não, na verdade, existe os bônus, a gente chama de bônus, isso aí. Que tanto tem os bônus de cassino, como os bônus de esporte.
Eles separam. As casas, você vê como são diferentes as modalidades. As casas de aposta exigem a modalidade de cassino. O bônus é bem, assim, gordo. Tipo assim, negócio de R$5.000 de bônus. Só que você tem que, em geral, depositar um valor ou igual ou próximo. Você bota 5 mil, ele te dá 5 mil. Ele dobra para você colocar até um certo limite. Então, o bônus é 5 mil em cima de 100% do seu valor depositado. Mas limitado a 5 mil. Certo. 100%. Aí, em geral, a galera quer pegar o bônus máximo. Né? Só que aí existe uma cláusula lá nas casas de aposta, que é o que eles chamam de rollover. Que é aí onde você é pego. Onde você se lasca. Na hora de sacar. Porque assim seria bom. Você, me deu 5 mil, eu jogo ali, ganhei, pronto, tiro aquilo ali e continuo jogando só com bônus. Só que eles não estão ali para fazer caridade, né? Né? Longe disso. Longe disso. Então eles dão um bônus. Tanto é que às vezes é melhor você nem querer o bônus. Você jogar só com o seu dinheiro mesmo. Eles criaram uma cláusula chamada rollover. O que é rollover? Rollover é você jogar uma certa quantidade de dinheiro, que em geral é 5 vezes, olha só o valor, 5 vezes o valor somado do bônus mais o valor depositado. Então, vamos pensar num valor mais simples aqui. Vamos supor que ele te dá R$100 de bônus, né, para R$100 que você depositou. Então, você teria R$200. O rollover seria 5 vezes 200, seria R$1.000. Você teria que jogar R$1.000, só que você tem 200. Entenda bem. Você não tem 1.000, você tem 200, mas você tem que jogar 1.000. Ou seja, para você aguentar o rollover, você tem que ganhar com os seus 200 R$1.000, que é 5 vezes o valor que você tem. Ou seja, seria um lucro de 500%. Quem é que tem um lucro desse no mercado esportivo? Ninguém. Então, o que é que vai acontecer fatalmente quando você for tentar fazer o rollover? Você vai devolver o bônus e ainda o seu depósito. Aí quem é o inocente, a gente que não sabe jogar, vai se empolgar. Vai se empolgar. Vai Poxa, perder. ele está me dando R$100, R$500, sei lá, o valor que for. Ele não está te dando, ele está apenas te segurando ali, né? Segurando você para... Porque a probabilidade, a questão do risco-retorno, ela tem a ver com o número de vezes que você aposta. Então, cada vez que você aposta, você está ali exposto. Porque você está no mercado. Quando você não aposta, você não está exposto. Você só perde se apostar. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Por quê? Porque, às vezes, o não apostar já é lucrativo. Para quem? Para você. Sim. Para o usuário. Para o usuário. Não, porque com essa questão do vício, né? Sempre. Não, porque muita gente pensa que o lucro é só quando você realmente tem um retorno. Mas o não se arriscar, muitas vezes, ele é um lucro. Porque você ficou seguro. Entendeu? Por causa do vício. O viciado, ele quer porque quer fazer alguma movimentação, ele quer clicar, né? De alguma forma. E aí, nesse anseio, principalmente em dias, quer ver os dias mais perigosos? É a segunda-feira. Pensava que era o final de semana. Não, é a segunda-feira que quase não tem jogo bom. Jogos visíveis. A segunda-feira, em geral, são poucos jogos, e é jogos só de campeonatos bem desconhecidos. Aí o cara lá vai, não, vou dar uma clicada aqui, sem nem conhecer os times. Time lá, que ele nunca ouviu falar. Lá na Indonésia, o campeonato lá da Indonésia, sei lá, desses países bem distantes, que nem são profissionais. Às vezes é um misto ali de amador e profissional. Tem países, por exemplo, tem países que eles não têm um time profissional. Né? Acho que a Indonésia mesmo, eu acho que não é profissional lá. Já até aconteceu nas Olimpíadas. O cara jogou lá, mas ele era médico, tinha uma profissão. Né? Então, assim, esses são os piores dias, os dias mais perigosos. É o dia que, se você pudesse escolher, você não clicaria aí. Ficaria quieto, né? Tá entendendo? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, o problema do vício é esse, porque, às vezes, o cara é viciado e não sabe. Porque o vício não começa logo naquele cara compulsivo. Não, ele vai aos poucos.
Sim. É um cara que chega na segunda-feira e não pode ver um jogo rolando e, rapaz, eu vou dar uma clicada aqui. Não. Esse já é um começo, né? Já começa por aí, né? Então, assim, realmente, isso que você falou foi bem interessante, porque a gente não vê muitos programas falando sobre isso, sobre o vício nas apostas, né? E tem muita gente viciada, a ponto de as apostas hoje ser mal vistas, principalmente pelas pessoas mais antigas, justamente porque não há um tratamento. Assim, não é que não há um tratamento, não há essa divulgação. Essa visibilidade. Visibilidade. Assim, né? Eu até vi uns dias desse, alguém no Instagram, aqueles, né, que você vai passando ali, né, os Reels, né? Alguém oferecendo uma coisa desse tipo. Mas é muito, assim, escondido, muito, sabe, tímido ainda. Poucas visualizações. Poucas visualizações, mas seria realmente algo para ser mais divulgado, mais oferecido, né, para as pessoas poderem se tratar mesmo, porque vicia. Certo, Não professor. vou mentir, vicia. Né? Então, para a gente finalizar aí nesse tema aí que a gente está falando Sim. sobre o vício, que o senhor deixasse uma alerta ou uma recomendação para quem quer jogar, mas que tenha parcimônia, cautela. Cautela, né? Bom, por que a estatística é importante nesse mercado das apostas, né? Primeiro, se você realmente usa a estatística para fazer suas apostas, né, você vai ser, digamos assim, você vai ser um mero robô. Você vai ser programado. Programado por quem? Pela estatística. A estatística é que vai dizer quando você deve ou não entrar. É tanto que vai ter dias que a estatística vai dizer, não tem nenhum jogo que passou nos critérios aqui, né, estabelecidos. Está entendendo? Então, o remédio para quem tem medo, talvez, é usar alguma estratégia estatística. Conhecimento, né, professor? E buscar conhecimento. Tanto do mercado também, primeiramente do mercado. Né? Tem um apostador bem, assim, ele não é tão famoso, né? Mas eu assisti uma vez um desses podcasts aí, ele falou que antes dele apostar com dinheiro de verdade, ele passou 2 anos só simulando. Usando uma planilha. Inteligente. Isso, olhava a cotação, fazia esse mercado. Primeiro ele criou um método, né? E testou o método. E testou o método durante 2 anos. Paciência. É outra, digamos assim, qualidade que você deve ter para entrar nesse mercado é paciência. Né? É um mito que muita gente acha que quem trabalha com isso é porque quer ganhar dinheiro fácil. Já ouviram? Não sei se vocês já ouviram isso. Né? É tanto que no início, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, aqui mesmo na universidade, eu notava que alguns colegas e até aluno, quando eu começava a falar de aposta, eles olhavam assim, como dizendo, rapaz, esse professor aí está querendo ganhar dinheiro fácil. Deixa que, na verdade, é difícil ganhar. É muito difícil. Você tem que ter um método, esse método tem que estar validado, testado. E mesmo assim você ainda tem que ficar monitorando. Porque as casas de aposta, elas também se protegem. Então, se ela percebe que está tendo um sangramento aqui, né? Eu me lembrei de um filme, de um documentário, sei lá, de um grupo de amigos que eles criaram um método desse com relação à roleta, se não me engano. Sim. E aí eles iam, né, no cassino lá, e de acordo com os dados estatísticos lá, da quantidade de que saiu tal número, tal, eles iam jogando e ganhando muito dinheiro. E aí o cassino percebeu, né, quem era e o que é que eles estavam fazendo. Eles têm câmeras, né? Lá em Las Vegas eles têm câmeras. Exato. E aí eles baniram os caras de Las Vegas. Pegaram os caras no hotel, levaram no aeroporto e dizem, vai-se embora. Vai-se embora, né? Foram bonzinhos, né? Porque tem uns que ainda dá uma pisa, né? Tem um filme muito famoso que é o Quebrando a Banca. Que é sobre o jogo de Blackjack. Certo. Que é o 21 também, é muito conhecido como 21. E esse jogo, se você contar as cartas, você consegue prever com 100% de exatidão. Então, o que é que os cassinos fazem? Eles, quando percebem que alguém está contando as cartas, eles também convidam a se retirar. Aí, no filme, é um professor de matemática,
Não é de estatística, tá? Acho que por isso que deu errado lá a estratégia. Brincadeira, viu, gente? Da matemática aí, né? Sem polêmica. Sem polêmica aqui. Já baixa O assunto em si, né? Mas aí eles criam uma estratégia para contar, só que ele faz um rodízio. Ele seleciona alguns alunos brilhantes da matemática, que ensina o jogo, ensina como fazer a contagem e cria os códigos, porque tem as mesas de blackjack, e aí eles iam se revezando nas mesas. Tipo, vamos supor que isso aqui fosse uma mesa, criou um código, e aí quando chega um da equipe, né, um dos alunos, o que está já na mesa com a contagem, ele diz alguma coisa e o que está lá pega para saber de onde... E aí ele sai. O que já a partir dali. Isso, e ele já estava ganhando, aí ele sai. Aí o que entra, ele não entra ganhando, ele perde umas, duas ali. Para aí burlar depois, a vigilância. para ninguém perceber, né? Porque entrou um, saiu outro, e o cara que estava ganhando saiu, o que entrou começou a ganhar. Aí ele perde ali algumas rodadas e depois começa, tá entendendo? Só que aí teve um dos alunos que se empolgou e não quis sair de jeito nenhum. Não teve algum motivo porque ele não quis sair lá. E aí o pessoal ficou e foi descoberto o esquema por causa desse aluno que não quis, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, né? Como se blindar, né? Isso. Primeiro, ter que ter paciência, né? Treinar a sua mente para você ser quase que um robô, mas para isso tem que ter um método. Você não pode jogar aleatoriamente, né? Isso estou pensando numa pessoa que quer se profissionalizar. Quem quer só brincar, não, pode ficar brincando, não tem problema nenhum. Mas quem quer realmente se profissionalizar tem que ter isso, tem que ter um método, tem que ter uma mente blindada, tem que, em alguns momentos, se achar que está perdendo muito, sair mesmo, parar, estancar, né? Você está com sangramento ali, Usar a razão. Usar a razão, né? E fazer o estancamento mesmo. E às vezes você tem que sair mesmo, ficar um tempo sem jogar e tudo mais, né? E também conhecer bem o mercado, né? E se vê que está realmente jogando muito tempo de tela, né? Dá um tempo mesmo, parar. Eu sei que é difícil, né? Porque no início mesmo, quando você começa a descobrir esse mercado, você fica muito empolgado, né? E eu tive muita dificuldade para sair da tela ali, porque era muito viciante, né? Mas aí depois eu entendi, né? Na própria carne também, que tinha que dar um tempo, e aí eu comecei a desenvolver meus próprios métodos, né, para poder realmente se transformar num robô. Hoje eu só faço uma entrada se o meu método, a minha base de dados disser que eu tenho que fazer isso. Se não, e mesmo assim eu estabeleço uma meta diária, que é o que os traders profissionais do mercado financeiro fazem, que é o que eles chamam de stop loss e stop green. O loss é a perda, né? E o green é o lucro. Certo. Então, se eu bati uma meta de lucro, parou. É aquilo que eu falei. Às vezes, o jogar menos é lucrativo. Você deixa de ficar exposto no mercado. Porque quanto mais você estiver exposto, mais você está correndo riscos. E o stop loss é chegar no valor também para não comprometer o seu patrimônio. Você sair e parar. Não tá bom. Hoje a maré não está para peixe, né? Vamos parar por aqui. Amanhã é outro dia, porque as apostas nunca vão acabar. Todo dia tem jogo, todo dia tem... Que às vezes o apostador ele pensa que eu só tenho aquele jogo para... Né? Não, ele tem que entender que todo dia tem, nunca vai faltar, não. Tá entendendo? Então, se não deu certo hoje, deixa para amanhã. Se não der certo amanhã, vai. E assim, estabelecer metas, tanto de lucro como de perdas. Né? Então, acho que é por aí. Planilhar tudo que você faz, né? Como esse exemplo que eu falei desse jogador aí, que 2 anos planilhando, é muita paciência. É muita paciência. E vendo a coisa funcionando e tal. Né? Só que depois, quando ele começou de verdade, também não teve mais problema. Porque ele continua planilhando, né? Tem estratégia. Estratégia é fundamental. Você criar uma estratégia e validar através dos dados. Porque, como eu falei da estatística, pode ser que alguém pense que só fazer estatística que você agora... Não, você tem que conhecer São 3 coisas que você tem que ter conhecimento básico, pelo menos, que é do mercado, não é? Do mercado, do jogo em si que você está trabalhando. Se é futebol, você tem que saber as regras do futebol. Se for tênis, tem que saber como é que funciona a regra de tênis. E de estatística. Então, são pelo menos 3 métodos
três conhecimentos, né, digamos assim, que você tem que ter. Estudando sempre. Estudando sempre. E nunca parar de estudar é uma coisa que você não tem como parar, porque se você baixar a guarda, você perde. Isso vale para tudo, né? Pra Não só tudo. estatística. Não, exatamente, né? É uma receita que. Só que a gente esquece, já percebeu? É verdade. A gente sabe, às vezes, o que é que tem que ser feito, mas na hora da prática, na hora do. Né? Às vezes os alunos sabem que tem que estudar para uma prova, mas muitas vezes ele não estuda e vai para a prova de todo jeito, né? E o resultado não é bom. Professor, muito obrigado aí pelos Nada. esclarecimentos. Eu que agradeço, Sua gente. participação aqui no nosso programa. Isso, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco do assunto que eu já venho estudando, e eu espero que essa nossa conversa possa servir de não só de incentivo, mas principalmente de alerta. Eu acho que eu sempre falo que a gente tem que vacinar as pessoas, porque muita gente entra de cara nesse negócio achando que é fácil, o dinheiro fácil. Não é. Apostas esportivas não é dinheiro fácil. É o contrário, é um dinheiro suado. Quem ganha sabe disso. É um dinheiro muito suado. Né? Ok. E é isso. Só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Obrigado, muito professor. obrigada. E até a próxima Conexão UFCG.